Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com grande alegria, mais uma vez, que estamos aqui com mais um Papo de NEP. Como sempre, graças a Deus, graças ao nosso Divino Mestre, com amigos muito queridos, sempre, né? A gente começa nessa história de pandemia, acabamos conhecendo muitos amigos assim tão distantes que se tornaram assim amigos muito queridos, né? Muito queridos. Então, eu costumo dizer que é a união verdadeira que deve existir, a união do espírito, né? Está tão lá longe, mas em espírito nós estamos unidos. Então, é uma grande alegria, mais uma vez estamos aqui com o nosso querido companheiro do NEP, Neto, lá de Fortaleza, e hoje a nossa convidada especialíssima, a Cris Mascarenhas, de Recife, né, Cris? Recife, pernambucana. Os dois lá de cima e eu aqui cá de baixo de São Paulo, Vinhedo de São Paulo. Muito bom. Então, seja muito bem-vinda, Cris. Sinta-se abraçada, sinta-se em casa. Neto também, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, né, Neto? Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Neto, cumprimentar nossos amigos. Bem, boa noite a todos os amigos, a todas as amigas, né? A Cris, que hoje é a nossa convidada especial, para ela que os nossos amigos benfeitores possam ampará-la e que esse papo de NEP também seja mais um dos papos de NEP e certamente será bem agradáveis, como vem sendo. Eu que agradeço, Val, né? Sempre esse convite, a oportunidade de participar desse momento. Essas distâncias se encurtaram realmente, né? E a gente está cada vez mais encontrando com pessoas que buscam o mesmo sentido para a vida daquilo que a gente está buscando, né? Então, isso é muito agradável e é muito importante para as nossas vidas, não tenhamos dúvidas. Seja bem-vinda, Cris, viu? E Val, mais uma vez, obrigado. Cris, querida. Muito obrigada, boa noite, agradeço demais o convite, viu, Valdete, Neto, a oportunidade de encontrar os amigos, né? Estamos misturados, mas, assim, dá para notar que a gente é do norte, do nordeste, eu e Neto, ó, de camisetinha, e você com gola alta, a gente estava comentando, né, que você é de São Paulo. Aí eu vim a caráter, olha, eu vim com o NEP, tá vendo? Eu vim com minha camisetinha de um evento. E eu quero dar as boas-vindas e boa noite também aqui ao pessoal que já está chegando, Adriana Vilela, Nilson Castro, Silvia, que já estão por aqui, sempre acompanham a gente, né? Estou muito feliz e vamos lá, vamos estudar, né? É um tema muito lindo esse, né? Que fala de coração, é meio poético, é sentimental, e o evangelho é isso, né? Então, ansiosa para começarmos. Muito bom, Cris. Mas antes da gente começar, um fator assim fundamental, né? Vamos pedir para o nosso amigo Neto fazer a nossa oração antes da gente iniciar, certo? Então, Neto, por favor, querido. Sim, vamos lá. Só lembrando, Cris, que eu estive naquele encontro do NEP lá em Pernambuco, NEP Nordeste, né, que houve lá em 2019, se não me falha a memória. Exato, é exatamente essa camisa que eu estou hoje. Isso, exatamente. Bem, vamos então, neste momento, procurar a sintonia com os nossos amigos, benfeitores, que sempre estão presentes, certamente estão presentes em nossas vidas, especialmente nesses momentos em que procuramos falar um pouquinho daquilo que nós já temos de compreensão sobre a mensagem renovadora da vida, que é a mensagem da Boa Nova, a mensagem que traz alento para as nossas dores e sofrimentos, a mensagem que nos soergue nos momentos de dor, de tristeza, nos momentos em que nos encontramos naquele poço quase sem fundo e com apoio nenhum, por vezes, pelo menos na nossa mente, apoio nenhum para sairmos
de buracos que por hora nós adentramos. Buracos estes que são causados por nossa própria intemperança, são causados por nossas próprias atitudes que vão de encontro, que vão na direção oposta das leis de Deus. E assim, mestre querido, tu que nos trouxe a mensagem renovadora, nos ampara hoje, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, minha querida Cris, como de praxe em nossos estudos, no nosso papo de NEP, a gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouco a respeito do seu NEP. Mas hoje é um NEP diferente, né, Cris? Hoje é o NEP Brasil. Conta pra gente, Cris, que história é essa de NEP Brasil? É verdade. O NEP é uma rede, na realidade, né? Então, nós somos 12 no NEP Brasil, 2 representantes, como manda Jesus, né, de cada região tem 2 mediadores, e tem 2 no NEP Brasil, que é João Alves, da Paraíba, e eu, de Recife. É uma questão administrativa, de organização, para a gente fazer eventos, organizar site. Então, é mais isso, na realidade, né? Não tem uma hierarquia, não. Pelo contrário, né? Os NEPs têm muita liberdade para estudar que evangelista quer, se quer cartas, se quer parábolas, né? Com relação à quantidade. A gente apenas dá umas diretrizes, realmente. Então, por exemplo, nós estávamos agora, alguns meses, se reunindo com o Haroldo Dutra, com o Saulo, com aqueles que fundaram o NEP ali lá em 2013, para a gente rever os princípios do NEP e fazer um evento, né, que já estamos programando, e vamos fazer um evento com os coordenadores de todos os NEPs Brasil e fora do Brasil, porque tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, para a gente passar essas diretrizes, né, fazer algumas oficinas, a gente está preparando isso. Então, o NEP Brasil é mais isso, tá? É mais essa parte operacional, realmente. Agora, eu faço parte de 3 NEPs. O primeiro foi da Federação Espírita Pernambucana, o NEP-FEP, que a gente chama. E aí, uma casa que eu sou voluntária, o Alta de Souza, também se interessou em colocar o NEP, e aí eu fiquei acompanhando e fui ficando, né? E também a gente começou o estudo de Lucas aos sábados, e a gente batizou de NEP Honório de Abreu, porque tem gente de todo o Brasil, porque todo mundo se conecta e a gente estuda junto nos sábados à noite. A gente disse que é a baladinha da gente, do sábado à noite, é o NEP Honório de Abreu, né? Todos convidados. É na Rede Amiga Espírita, às 21 horas, é tarde. Então é isso, o NEP é muito isso, sabe, Val e Neto? Você faz parte de um NEP, o NEP tem uma característica de ser um grupo pequeno, como a gente estava falando, porque é muito importante o compartilhamento, né? É importante que você tenha um relacionamento bom, fechado, assim, que a gente já comece a exercitar as lições do Cristo entre a gente. Então, normalmente, os NEPs têm 15, 17, 20 pessoas, e aí é muito comum um sair e montar um NEP em outra casa, que pede. E aí vão montando pequenos, como o cristianismo primitivo mesmo, nas casas das pessoas, né? Tem NEP, inclusive, em casa de pessoas também, para você ver como é flexível, né? Não é obrigada a estar ligada a uma casa espírita ou uma federativa. Então, essa foi a história que eu estou em tanto NEP, por conta disso. E eu acho que a gente já pode começar, então, né? No tema. Ô, Cris, antes de você começar, querida, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você falou que no NEP Honório de Abreu a gente sabe que é a baladinha do sábado, que é o Evangelho de Lucas. De Lucas. Né? E esses outros NEPs, o Alta de Souza e o outro, o que é, como que é o estudo nesses outros NEPs? Em ambos, começamos por Mateus, né? Seguindo a sequência mesmo do Novo Testamento, utilizando a tradução de Haroldo Dutra Dias, mas isso não é obrigado, né? Mas a gente tem umas legendas muito boas, que atendem muito, né? Principalmente a gente que é espírita.
Então, esses, por coincidência, os dois optaram por isso, começar por Mateus mesmo. Agora, o Népio Honório de Abreu escolheu Lucas, muito porque Lucas traz demais, né? O nascimento do Cristo, de João Batista, é um evangelho mariano, muita informação de Maria de Nazaré, ele pegou, e então encanta muito a gente, né? É um evangelho poético, né? O de Lucas também. Então, o Honório de Abreu resolveu começar por Lucas, por conta disso. Muito lindo. Nós aqui também seguimos Mateus, e a gente intercala Mateus e as cartas de Paulo. Então, nós estamos em Mateus e na carta aos Filipenses. A gente vai intercalando um tantinho de um tantinho de outro. Que bom. Mas muito legal. Então, você falou que quer começar, então, o seu tema. Então, minha linda, fique à vontade. Fique à vontade. Vamos lá. E fiquem à vontade, vocês também, para quando quiserem contribuir, ok? Vamos lá. Eu quero começar contextualizando, né? O tema é, pois, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Está em Lucas 12:34, né? Esse versículo, ele está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito grande, gente. Ele tem 4 partes. A parte mais conhecida é das bem-aventuranças, que é a primeira parte, né? Aí eu peguei Mateus, porque Mateus pega desde a primeira parte, ele que tem o Sermão do Monte completo, do capítulo 5, 3, vai até o 7, capítulo 7, 29. É enorme. Então, quais são as partes? As bem-aventuranças, dos que estão no reino de Deus. Aí depois vem uma parte que fala da relação da mensagem de Jesus com a ordem antiga. Depois vem uma parte de instruções práticas para a conduta no reino, né? É tão interessante, lembra até a Torá, porque a Torá era muito prática, né? Ela dizia assim, para refeição, lavar as mãos, assim, dizia exatamente o que a pessoa tem que fazer, né? E esse roteiro realmente é meio assim, ele diz especificamente como é que a gente deve agir, mas não do ponto de vista material, e sim espiritual. E aí tem uma última parte, que é desafio para uma vida de dedicação, realmente, né? Então, seria o coroamento. O Santo Agostinho, nosso querido Agostinho, que está lá no Pentateuco de Kardec, né, ele diz o seguinte, que é uma perfeita regra ou padrão de vida cristã, o Sermão do Monte, de tão completo que ele é. E ele conhece muito bem isso, porque a questão 919 do Livro dos Espíritos, quem é que responde? Santo Agostinho. Que ele dá aquele roteiro enorme para a gente melhorar a cada dia, frear as más inclinações, né? Eu costumo dizer que não existe espírita sem a questão 919, porque sem o autoconhecimento, você vai mudar o quê? Se você não sabe o que precisa mudar, né? Então, eu gosto muito dessa questão. No texto evangélico, diz assim, que Jesus proferiu essa mensagem depois de ter passado a noite inteira orando a Deus. A noite inteira. E aí Jesus está lá nas margens do mar ou lago da Galileia, sobe o monte, né? Isso tem um significado também, que isso faz referência aos patriarcas antigos, aos profetas, quando era assim uma subida à Torá, digamos assim, se elevando, né? Ele falou, é a tradição de Jerusalém. Jerusalém fica no alto, e aí vendo as multidões, quando Jesus vê as multidões, ele se enche de compaixão. Ele percebe, com aquele olhar aguçado dele, com a alma, as necessidades, a opressão que aquele povo sofria do Império Romano, o sofrimento, os doentes e os corações, né, estraçalhados, um povo muito sofrido. Então, esse trecho, Jesus fala a ele, depois de uma parte que Jesus fala também de esmola, de jejum, de oração, como se fosse um encadeamento, né? E depois desse trechinho, ele fala daqueles 2 senhores, de você servir a Mamon ou a Deus, né? Que você não consegue servir os 2. Então, em vez de eu pegar só esse versículo, eu aumentei um pouquinho, eu peguei aqui, vou ler aqui para a gente se aproximar, que é uma coisa normal que a gente faz no NEP, né? A gente lê para
se aproximar do texto, peguei Mateus do capítulo 6, do versículo 19 a 21, para encher um pouquinho mais ele, né, para a gente ficar mais dentro do contexto. E aí fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que tesouro é esse? Se a gente pensar rapidamente, tesouro é o que é importante para a gente. É o que interessa para a gente. Os tesouros podem ser, inclusive, materiais e podem ser morais também. Aí ele fala da traça e a ferrugem, né? De destruir o tesouro. Quando ele se refere à traça e à ferrugem, a traça e a ferrugem destrói. Então, ele está falando aí de tesouros que nós temos, de talentos que nós temos, que são desperdiçados. Nós não usamos, nós não procuramos esses tesouros, nós não desbravamos, nós não exploramos esses tesouros. Então, Deus deu para nós uns tesouros, como a saúde. Vou dar um exemplo, a saúde. E a gente desperdiça, a gente estraga. Então, é isso que está querendo dizer com a traça, né? E a ferrugem nela. E os ladrões, gente, o que é que nos roubam as virtudes, né? Os tesouros? É a nossa indolência, que diz que é o grande inimigo da gente, né? Que põe o espírito para dormir enquanto o raciocínio vai assumindo domínio. Então, a indolência nos deixa, como diz Joana de Ângeles, quando nós somos muito materialistas, num estado de entorpecimento, prostrados, sem reação. Nós estamos ali anestesiados, influenciados por esses estímulos externos, pelas coisas materiais, né? Então, a gente vê que estamos falando de um conceito de vida, de uma vida materialista. A gente não está falando assim, Jesus não fala de uma vida, você escolher uma vida materialista ou espiritualista. Não existe, porque a gente está no mundo de expiações e provas, a gente está no mundo, a gente vive no mundo, né? Mas não somos. Então, não é um pedido para decidir, mas é um pedido para a gente ponderar, né? Se a gente vai permear mais aí pelo material ou pelo espiritual, né? Isso numa dimensão do coração. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos mais, né? Então, será que nós somos seres materiais, tendo experiências espirituais? Ou seja, estamos algemados a questões materiais, né? Porque a gente diz até assim, o meu espírito, eu tenho um espírito, quando eu morrer, meu espírito, olha, até do espírito a gente quer ser dono, a gente quer possuir, não se possui o espírito, e o espírito sou eu mesmo. Eu sou o espírito, eu não tenho um espírito, né? Eu o sou. Então, é para ter uma ideia, né, dessa necessidade que a gente tem de posse, né, com as coisas. Ou será que nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais? E aí vem uma visão realmente mais de imortalidade. Não da existência, mas da vida imortal, né, da solidariedade que existe entre as existências. Porque se somos imortais e temos várias existências, essas existências, uma está tendo consequência na outra. Uma está ligada à outra, né? As causas e os efeitos aí. Então, uma pergunta que fica, que seria bom a gente, no final do estudo, né, refletir sobre essa pergunta, ou se aproximar mais, talvez, dessas questões, dessas reflexões, é o seguinte: o que é a vida? O que é a minha vida? E melhor, que vida eu quero? Principalmente, que vida que eu quero, né?
Jesus, quando Madalena o procurou, ela muito atormentada, ele disse assim, que não importava o passado, mas o que ela faria dali para frente, no futuro, né? Então, a gente pensar nessa vida no sentido de renovar realmente, de promover mudanças, né? De se estimular com relação a isso. A vida material é uma vida, então a gente vê que é uma vida limitada, né? Às vezes, alguns não creem na sobrevivência do espírito. A gente é espírita, mas a gente não tem uma fé no futuro, uma confiança. A gente não vê motivos para renunciar, para abdicar a nada. O materialista, ele pensa assim, eu vou gozar a vida, ela vai se acabar. Né? O ponto de vista dele é só dessa existência. Então, ele não tem motivo para mudar, por exemplo. Para que esforço? Né? Para que me esforçar? Já a vida espiritual, ela traz a abundância, né? Sobrevive a tudo, traz a imortalidade, a solidariedade das encarnações, né? Como a gente falou. E Jesus, quando ele diz assim, nesse próprio sermão, né, do monte, no início, nas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados serão os bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí a gente pensa o seguinte, nem sempre a gente consegue mudar a aflição. Talvez a gente tenha que passar por ela. Com Jesus a gente passa de uma maneira melhor. Ele ameniza, não é isso? Mas às vezes a gente não consegue mudar a aflição. É uma prova, é uma expiação. Mas a beleza das coisas espirituais é que, do ponto de vista espiritual, nós podemos tudo. Nós podemos, na dimensão espiritual, mudar o que quiser. E termos até uma relativa felicidade já, porque as bem-aventuranças são as promessas, né, de felicidade futura, mas nós podemos já ter uma felicidade relativa a partir do momento que a gente tem compreensão, que a gente tem resignação, que a gente tem paciência, que a gente consegue passar com mais calma e confiança pelas tribulações da vida, né? Eu queria contar para vocês um conto. Redundância, né? Contar um conto. Se chama Verdugo e Vítima, está no capítulo 12 do livro Conto desta e Doutra Vida, que é de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, era um vilarejo simples, nas redondezas da cidade, e houve uma cheia. Esse rio era comum nessa região ter cheias, mas realmente essa foi muito forte. Então, podia ver animais mortos, né, pelo rio, os troncos nas águas passando, água barrento, né? As famílias também começando a abandonar o local, as aves saíram assustadas, né? Os cavalos também arrastados. E aí tem um personagem chamado Quirino. Quirino era um jovem barqueiro, ele trabalhava com isso. Mas ele vivia pensando uma maneira de se dar bem na vida. Vivia pensando como ele dá um salto, né, financeiramente falando, como ele tirar uma vantagem de uma situação, ele estava sempre atento àquilo. Então, aquela tragédia o animou a dar um golpe em alguém, a tirar algum proveito. E existia nesse vilarejo um senhor chamado Licurgo, um senhor já de idade. Ele morava meio afastado, numa casa muito bem, era uma fortaleza, praticamente. Ele era um agiota, muito conhecido e temido nas redondezas, obviamente, né? E ele era possuidor de uma pequena fortuna, fisicamente, dentro de casa, espalhado, escondido. Esse tesouro dele, ele era muito vigilante, tomava muito conta, era um homem sozinho, né? As necessidades que ele tinha, ele mesmo supria, ele não queria se relacionar, se afastar com ninguém, sempre com medo desse tesouro que ele havia escondido, de uma certa maneira, né? Na casa dele. Então, Quirino faz um plano. Ele lembra desse velho, ele pensou, a cheia vai chegar na casa desse velho.
Lá ele vai ser atingido. E é uma oportunidade de repente, eu ter acesso a esse tesouro desse velho. Afinal de contas, a água vai levar mesmo, ele pensou, porque do jeito que está essa cheia, né? Então, ele queria se beneficiar de alguma coisa. Ele usa isso como desculpa. Uma coisa que muita gente faz, né? Quando a gente quer fazer algo errado, a gente acha um monte de desculpas. A gente fica pensando, porque a gente tá indo contra as leis divinas e contra a consciência da gente. Então, a gente fica tentando se convencer quando a gente quer fazer alguma coisa errada. Então, ele planeja, ele se convence e ele vai lá para roubar esse velho, o Licurgo, né? A água continuava a subir, ele vai lá para Chopana, um pouco hesitante, mas vai. Aí, chegando lá, ele chama o velho. O velho aparece na janela, assombrado, e aí ele diz: Senhor Licurgo, o senhor não quer morrer, né? Se apresse, as águas estão chegando, todos os vizinhos já se foram, vamos sair. E aí o senhor Licurgo: não, de jeito nenhum. Eu moro aqui há anos, tenho confiança em Deus e no rio, que não vai acontecer nada, não sairei. Olha só, ele estava ali, apesar de temendo, enfrentando a morte numa fé cega para proteger um tesouro, porque ele não conseguia sair de onde estava o tesouro dele. Ele estava preso ali, emocionalmente, né? A famosa fé cega. Então, Quirino, eu venho lhe fazer um favor, e o senhor não quer atender, está vendo que a água está chegando aqui, todos já se foram, Licurgo irredutível. Eu agradeço, mas não saio. E aí o Quirino ficou pensando: poxa, como é que agora eu vou ter acesso a esse tesouro, né? Resolve assassinar o velho. Ele tem um impulso criminoso, aquele velho que estava resoluto. Então ele arromba a porta, avança em cima do senhor Licurgo, né? Sem sucesso, o senhor Licurgo luta muito, até que consegue, por ser mais jovem, conter o Licurgo e levá-lo à morte, né? Ele joga aquele corpo lá, vai logo procurar chaves para ver onde é que estão os tesouros, as moedas, as joias, né? Tinha até diamante, mas ele encontra muita coisa também, moedas, coisas muito antigas, né? Aí o Quirino recolhe tudo. Primeiro faz isso, cego, né? Pela ambição. Pega o corpo, enrola, leva aquela vítima para um outro local, joga no próprio rio, para dar a entender que ele foi levado, né? E recompõe toda a cena do crime. Volta, limpa, lava tudo. Aí, algum tempo depois, o Quirino percebe uma sombra acompanhando ele. Essa sombra era o espírito do Licurgo, né? E ele tem esse pressentimento, que é o Licurgo, ele começa a ficar com remorso. E ficar muito impressionado também com aquilo que estava acontecendo, a ponto de que ele resolve ir para a cidade, sair daquele vilarejo. Ele quer esquecer tudo o que aconteceu, como se fosse possível, né? O corpo sai do lugar, mas o espírito está indo, e está indo tudo junto, todos os problemas, todas as questões, né? Ele, inclusive, se casa, o Licurgo, né? Mas o que acontece? Lá na cidade, ele está com uma vida boa, tranquila, a esposa engravida, nasce o bebê, e aquele bebê vem o espírito de Licurgo, preso, preocupado, desde a hora da morte, ali junto do Quirino, junto do seu tesouro. Ele não consegue se afastar, a ponto de virem na mesma encarnação, né? Juntos, novamente, para poder se reajustarem, né? Então, nesse conto, a gente vê a questão da avareza, de guardar o dinheiro, né, os bens, apesar de que no livro da Esperança, que é de Emmanuel, o Chico Xavier, nos traz logo uma reflexão de que os bens materiais não são uma coisa ruim. Os bens materiais não
trazem desgraça, né? Tem até um ditado que diz assim, a felicidade, o dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença limitante, né? Agora, a gente tem que se precaver da avareza, porque a vida toda não é só o dinheiro. Então, por exemplo, tem uma pessoa da minha própria família, eu posso falar, essa pessoa tinha um tesouro desse escondido nos bancos, ficou muito doente, era uma pessoa que vivia como quase um mendigo, mal vestido, mal cuidado, tinha o seu apartamento, mas não tinha plano de saúde, e essa pessoa tinha uma pequena fortuna. Quando ficou doente, que tivemos que ter acesso à conta dessa pessoa para resolver as questões dele, descobrimos essa pequena fortuna, que ele não usufruiu, nem ele mesmo, nem para aliviar a sua doença, e terminou deixando para os herdeiros, né? Para toda a família. Então, a avareza faz isso. Ela não poupa nem o próprio possuidor temporário daquele dinheiro, que a gente sabe que nós não possuímos nada, né? É tudo emprestado de Deus. E aí o Emmanuel diz o seguinte, o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar deste mundo. O que a gente leva deste mundo? A gente só vai o espírito, não vai nada. Né? Pelo menos não conheço ninguém ainda que levou junto no caixão. E o supérfluo, o que a gente acumula de supérfluo, está faltando para alguém. A gente causa um desequilíbrio nesse caso, né? Então, a gente tem que pensar que o problema não é a fortuna, o problema não é o dinheiro, né? A gente não pode reprovar essas pessoas que têm mais condições, que o Emmanuel diz até assim, que vem com a cruz, sob a cruz do dinheiro, porque é uma provação difícil, porque você vem com uma responsabilidade social, digamos assim, ou muito grande para amparar uma família, né? Então, é um fardo de aflição, realmente. Mas também, se a riqueza somente trouxesse males, a gente pode pensar, Deus não a permitiria. Ele não deixaria, né? Está lá no capítulo 16. Tudo que é disponibilizado na natureza, nas forças naturais, é neutro. Então, se a gente vê o ouro, o magnetismo, a eletricidade, o próprio dinheiro, é neutro. Não é nem bom nem ruim. Quem é que faz dele bom ou ruim? Nós. De acordo com a maneira como nós usamos, né? É que nós damos isso. Então, não vem essa questão, Jesus não traz essa questão bem, mal, céu, inferno, para essas questões dos tesouros materiais, que a gente investe nesses tesouros materiais. Ele orienta, pelo contrário, ele orienta de como fazer uso. E ele considera, né? Ele diz assim, não vos preocupeis com o que comer. Meu pai vai prover tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado. Quando Jesus faz a sua última aparição física no Monte das Oliveiras, ele diz o seguinte, para os discípulos e alguns amigos. Todavia, não vos deixarei órfãos, que era uma preocupação dos discípulos. Acompanharei vossos passos como um amigo constante, embora invisível. Nas horas necessárias, sentireis mais efetivamente a minha presença. Se permaneceres nas trilhas do amor e da caridade que vos indiquei, nada vos faltará, nem no que concerne ao espírito, nem no que concerne às coisas materiais. Então, se Jesus toca nesse assunto, se ele fala, se ele explica, é porque o problema não são as coisas materiais. E aí ele finaliza, né, através de uma voz direta, dizendo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Né? Esse tesouro que é imortal, aí é que nós devemos investir, né? Porque nós precisamos crescer. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, diz o quê? Que a gente está aqui para evoluir. Mas com tranquilidade, com a consciência tranquila,
com equilíbrio. A gente não pode adquirir tesouros materiais prejudicando alguém, por exemplo. Então, a gente busca primeiro as coisas espirituais para tratar das coisas materiais. Elas serão, como Jesus diz, concedidas, né? Então, os talentos divinos que nos abençoam, que nós podemos investir, são o quê? Esses tesouros? A amizade, a saúde, o trabalho, né? Os nossos afetos, e em todas as esferas da existência, em todas, no trabalho, na família, na faculdade, na instituição religiosa, sempre preferir as coisas espirituais, né? Porque a fortuna material, ela é provisória, transitória, ela anda de mão em mão conforme a necessidade dos planos divinos. Simplesmente. Não é o que a gente deseja, é o que a gente necessita. Então, conforme for necessário, pula de mão em mão, porque nós não possuímos, não é nosso, né? Então, nós temos que empregar esse investimento dia a dia. Dia a dia, né? Não adianta a gente querer dar saltos, digamos assim, né? Agora é interessante que quando a gente fala de tesouro, a gente sempre pensa mais, a gente lembra daquele baú, né, que a gente vê em muitos filmes, cheio de joias, de ouro, e aí a gente pensa sempre tesouro nas coisas materiais, bens, herança, os projetos, metas, emprego, né, são os tesouros materiais. Mas aí o que é que acontece? Quando nos tornamos refém deles, eles se tornam vícios. E aí, até após a morte, não só ainda encarnado, após a morte, como um licurgo, nós iremos estar conectados com ambientes em que estejam espíritos encarnados ou desencarnados, que tenham vícios, costumes, hábitos que nós tínhamos, como alcoolismo, fumo, a gula, o sexo desregrado. Nós vamos procurar essas companhias, mesmo desencarnados, mesmo não fazendo mais parte desse mundo material. Nós iremos estar, porque o nosso coração está ali, né? E uma coisa interessante também é o fato de pessoas priorizarem as questões materiais em detrimento das materiais, não quer dizer que elas não tenham projetos, né? Espíritos que vincularam o coração aos tesouros das virtudes morais, não quer dizer que elas não tenham projeto, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, Silva André, somente aprendemos a fazer bom uso das riquezas materiais quando nossos tesouros espirituais estiverem fortalecidos da fé. Exatamente, exatamente. Né? É isso mesmo, viu, Andréa? Obrigada aí pela participação, né? Então, olha só. Jesus diz o seguinte, está lá acho que é João, dai antes da esmola que tiverdes. Está lá no Fonte Viva, Emmanuel coloca. Ou seja, dá o que tem. O que é que a gente tem, a gente, espírito? A gente respeito, a gente pode amparar, a gente tem paciência. Isso sim, são aquisições do espírito. Agora, depois dá o que detém. O que detém é emprestado. São justamente as questões materiais. E aí, quando a gente vai lá para Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, né, tem um capítulo lá chamado Valores e Posses. É o capítulo 49, né? Que fala justamente como no conto. Não somente o dinheiro constitui fortuna, como a gente normalmente tende a pensar, né? Aquele patrimônio, mais uma vez, como no conto, o patrimônio material, só focado nele, pode nos trazer aflições e desgraças, amargas horas de sofrimento, nos roubando o quê? A alegria, a paz, a segurança, no caso de Licurgo, por exemplo, desafiando a morte, né? Por conta de um tesouro material. Então,
As fortunas que são essas que não têm valor material, quando perdemos, por exemplo, um amor, a saúde, um ente querido, como tantos estão perdendo agora, né? Perdendo do ponto de vista existencial, porque os afetos não se perdem, vão sempre se encontrar, estão ligados pelo amor, né? Mas tem um problema na saúde. O que é que acontece? Isso causa uma dor para a gente. Quando nós perdemos, nós entendemos o valor que tem. Tem um ditado até que diz, né? A gente só dá valor quando perde, mas é mais ou menos isso, né? Porque aí é a ausência, né? E são esses tesouros justamente que precisam dos cuidados essenciais, dos cuidados permanentes, dos cuidados antes de qualquer outra coisa, de qualquer outra situação, de qualquer outra necessidade que não seja do espírito, né? E aí diz o seguinte, ainda nesse capítulo, né? Mesmo entre os chamados à lavoura do evangelho, não poucos se utilizam da riqueza da palavra. Olha, a palavra é um tesouro. Eu ligo muito esse tesouro ao talento. A boca fala do que o coração está cheio. Não é isso que diz o ditado popular? Então, nós, às vezes, usamos a palavra, que é um tesouro, para maledicência, para calúnia, para acusação, para intriga. A palavra ela pode se transformar numa rota de desespero, de desgraça, enquanto a palavra bem intencionada pode ser água viva, o pão do sustento, realmente, né? Trazer muitos benefícios. Aí lá, por quê? Lá em João, ele diz o seguinte: tudo que foi feito por causa do verbo. E aí ele está fazendo uma referência a Gênesis. Gênesis de Moisés, com S no plural. Não é a Gênesis de Kardec, não. A Gênesis bíblica. Porque a criação ela foi precedida por palavras. Sempre é assim. Deus disse, haja luz. Não é assim? Ele vai fazendo naqueles 7 períodos, né, que não são dias, naqueles 7 períodos, criando o mundo. Então, a palavra, ela cria. A palavra, ela deve soerguer, ela deve estimular, levantar a pessoa, jogar para cima. Ela não deve julgar, criticar, apontar, porque ela está botando a pessoa para baixo, está sendo uma falta de caridade. E ela está criando, está plasmando o que está falando, né? Vem do pensamento da gente, que se transforma na palavra e se transforma no que a gente plasma, do que a gente emite, no que a gente faz. E aí Kardec diz o seguinte, que só pode criticar quem conhece muito bem do que está falando, né? Aí observem, essa palavra conhecer. Nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos profundamente, eu digo, a maioria, as dificuldades, a história daquela pessoa, os traumas que ela passou, a vida dela, como foi, e também não as virtudes, que todos têm, né? Então, quando a gente faz uma crítica, a gente até na programação neurolinguística diz assim, crítica é crítica, não existe crítica construtiva. Porque só o fato de eu dizer assim, olha, eu quero fazer uma crítica, a pessoa só escuta logo a crítica. E a crítica é uma coisa que é ligada ao negativo, né? Às vezes até a pessoa usa desse artifício, dizer que vai fazer uma crítica positiva para poder falar algo e o outro não ter, digamos assim, né, um ambiente favorável porque foi dada uma conotação positiva, né? Então, em vez de fazermos críticas, nós devemos dar sugestões, nós devemos dar orientações, nós devemos fazer perguntas para levar o outro a refletir. Não precisa criticar. Através desses mecanismos, o outro vai perceber que existem pontos que podem ser melhorados, né? Isso aí é muito importante, gente, porque a gente está falando de uma coisa também de pano de fundo, que é a empatia. Muitas pessoas dizem assim, a empatia é pensar
se fosse comigo isso, o que é que eu faria, o que é que eu pensava, né? Isso é empatia, estou me colocando no lugar dos outros. Mas isso ainda não é empatia. Isso é um caminho. Porque eu vou continuar sendo eu vou continuar olhando com os meus olhos, eu vou continuar percebendo pelas experiências que eu já tive. Eu nunca vou saber exatamente o que a pessoa está sentindo. A dor do outro, eu não sei, porque ele teve outras experiências, outra educação, outro círculo de amizades, outros objetivos, outros sonhos, outras referências. E aí, como é que a gente faz então? O que é que eu faço para sentir ou saber muito próximo como ele está se sentindo? É justamente conhecer. É justamente essa palavra. A palavra que Kardec usa, dizendo que a gente não conhece, então a gente não pode criticar. A gente não sabe, né? A gente precisa conhecer o que é importante para aquela pessoa. E aí a gente vai compreender o ponto de vista dela. E aí sim a gente pode se aproximar muito, ter empatia, ela vai se sentir acolhida, compreendida. Então, nesse sentido, sim, nesse caminho, né? Porque é muito perigoso quando a gente diz simplesmente assim: ah, isso aí acontece toda hora, isso aqui já aconteceu comigo, olha, isso aí não se preocupe não, isso aí vai passar rápido. A gente está fazendo isso desvalorizando a dor do outro, que a gente não sabe o tamanho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Dona Joana de Ângeles traz para a gente também como um dos tesouros que a gente às vezes desperdiça, muitos de nós, é o tesouro da juventude. Ela fala que é um sublime aprendizado, né? É uma posse incomparável, reúne condições para a verdadeira felicidade. E a gente vê muitos lamentando realmente, na minha juventude, poderia ter seguido outro caminho, construído outras coisas. É um momento realmente muito especial e de construção. A gente vai viver na maturidade de acordo com o que construiu na juventude, né? E a gente na juventude a gente tem uma tendência a malbaratar. A gente fica naqueles jogos de prazeres, naquele embriaguez, e às vezes, né, se entrega a entorpecentes, a festas, apenas as coisas externas, as coisas materiais. A gente fica investindo nesses tesouros que são perniciosos, em vez de investir nos tesouros da vida eterna, né? É uma verdadeira escravidão que a gente se coloca. Então, quando nós temos, porque nós temos uma vida, para que nós temos uma vida em abundância? Como nós temos uma vida em abundância? A gente aproveitando a nossa disposição na juventude, que a gente tem mais a inteligência, a sagacidade, a alegria, né, que o jovem sempre é muito alegre, muito positivo, não passou por muitas amarguras na vida ainda, então ainda está, né, muito dócil a tudo. E aí a Joana de Ângeles fala da importância de a gente usar todos os recursos que nós temos, agora falando de uma maneira geral, não só do jovem, mas usar todos os recursos que nós temos para servir ao outro. Esses tesouros que estão dentro de nós, esses recursos que nós temos, nós podemos estar espalhando alegria, socorro. A gente pode estar amparando alguém, confortando, consolando alguém. Então, usar esses tesouros que a gente tem, que todos têm, é justamente não deixar que as traças e a ferrugem corroam. Não tirar isso da gente, porque isso é uma coisa boa que a gente tem, né? A gente direcionar para esse lado do bem. Então, diz assim, ainda no capítulo, né? És detentor de fortunas que jazem enferrujando ao abandono, ante os ladrões da indolência que as roubam e as traças da negligência
que as gastam e paralisam, né? Silvia Andréa, Emmanuel nos fala, em Estudando a Riqueza, que o tesouro real está no nosso coração, da importância da caridade de nós mesmos em favor ao nosso irmão. Silvia, tudo que nós somos, né, todos esses tesouros que nós devemos investir nesses tesouros, que são as nossas virtudes, as nossas qualidades, é em benefício do outro. O fato da gente se iluminar, a gente já está beneficiando quem está ao nosso redor, né? O Emmanuel fala muito da caridade essencial, eu gosto muito desse conceito que ele traz. Ele diz que nós sejamos o próprio Evangelho. A maior caridade que a gente pode fazer é de ser o próprio Evangelho. Então, a gente se iluminando, tem que começar por a gente, não adianta a gente começar de fora, não. A gente se iluminando, a gente vai estar dando o que a gente tem de melhor, os nossos tesouros. É isso mesmo que você falou, né? E aí, ela traz, quando Jesus visitou Zaqueu, né? Quando também com Nicodemos, José de Arimateia, quando ele aceitou, né, aquela doação de José de Arimateia, né? E ele disse assim, que foram tesouros amoedados e os seus mordomos temporários. Olha só, os mordomos temporários. Nós somos mordomos temporários de toda a riqueza material que chega até nós. O que é que a gente vai fazer? E aí nós vemos do outro lado, Judas, que se perdeu, apesar de amar o mestre. Ele amava Jesus. Ele ali estava fazendo uma trama para colocar Jesus como rei da Judéia realmente. E se perdeu, né? Nós sabemos. Por quê? Por ganância. O seu coração estava no dinheiro, estava no poder. Olha os tesouros que ele estava juntando. Né? Então, essa é uma lição preciosa para a gente, né? Bom, nós podemos também, quando a gente vai lá no capítulo Tesouro Maior, de Fonte Viva, capítulo 64, o Emmanuel fala o seguinte: cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Nós podemos esconder de qualquer pessoa. Podemos fingir que não somos vaidosos, que não somos ciumentos, de qualquer pessoa, mas não de Deus, porque as leis estão em nossas consciências. É impossível, né? Não tem como. Não tem como a gente deixar isso obscuro, né? Não existe. E aí o Emmanuel diz o seguinte: o egoísta fala de seu tesouro exaltando as posses precárias. Então, olha só, como é que a gente começa a perceber onde é que a pessoa está juntando o tesouro, né? Quando a pessoa reclama muito de falta de dinheiro, né, de uma situação menos favorável, eu lembrei agora o quê? Da sogra de Pedro. A sogra de Pedro tinha inveja de Joana de Cusa, por quê? Porque Joana de Cusa tinha escravas. Ela tinha um marido rico, que era intendente, tinha uma situação melhor, e ela ia para a lavoura. Então ela pediu a Pedro para falar com Jesus, para poder, Jesus que na cabeça dela iria resolver todas as questões do mundo, e Pedro era alguém que estava muito próximo, né, um dos primeiros a contribuírem com o seu reinado, digamos assim, e ela pensou, quando Jesus assumir o seu reinado, Pedro vai ser um daqueles que vai estar ali, à direita do mestre, né, bem próximo, e vão chegar os benefícios. Então, ela já começou a se antecipar e pedir esses benefícios, né? O avarento refere-se a mesquinhas preocupações, aquelas pessoas que estão preocupadas com o que importa menos, com o que tem menor valor, com o que tem um valor só material, né? Então, a gente começa a perceber ali como está escasso o amor, como está escasso a amizade. Essa pessoa está colocando os tesouros só nos bens materiais também. O gozador demonstra apetites insaciáveis. Aí, gente, olha só, o cérebro da gente funciona assim. Por exemplo,
Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu estou ansiosa com a pandemia de Covid-19, se eu não combater essa ansiedade, se eu tentar, né, me equilibrar sozinha, não conseguir, aí eu procuro não procuro uma ajuda profissional que eu tenho que procurar, mas eu deixo dar vazão a essa ansiedade, o que é que meu cérebro faz? Aquilo que mais toma espaço no meu cérebro, me perturba mais, me causa mais ansiedade, é o que eu vou mais buscar. Então, quanto mais eu fico ansiosa, mais eu vou querer ver notícia. Mais eu vou querer saber o que foi que aconteceu com um e com o outro, quem foi que faleceu de Covid. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo uma apologia à desinformação. Não é isso. Nós precisamos sim ficar informados. Nós somos, né, nós estamos no mundo, mas nós podemos nos controlar, nos proteger com relação ao que chega em nós. Eu preciso passar o dia todo escutando essas notícias ou falando o dia todo sobre isso? Não, o que eu preciso é tomar os cuidados. E preciso, 2 vezes no dia, que é uma quantidade razoável, me informar do que está acontecendo, né? Então é bem diferente. Aí ele continua, o fanático repete pedidos loucos. Aquelas pessoas caprichosas que pedem, que querem extravagâncias, né? Por quê? Porque como as coisas materiais têm esse efeito no cérebro também, você tem uma saciedade, você tem uma sensação de felicidade abrupta, sobe muito, né? Você fica muito feliz, mas é uma sensação de prazer muito imediata, mas também muito rápida, ela para. E ela fica pouco, você vai querendo mais. Então, isso também é uma questão que a gente tem que tomar conta por conta disso, né? O que é que vai nos dar um prazer perene, que dure, que possa, daquilo ali, a gente resolver outras situações? É a gente, por exemplo, o hábito de meditar, né? A calma com que resolve as questões, não se deixa enervar pelas questões, né? Quando a gente simplesmente a gente fica nervoso diante de uma situação, os pensamentos se embaralham. E aí demora mais a gente a encontrar as soluções. Então a calma nos promove, nos prolonga, né, uma lucidez por mais tempo. E a gente resolve melhor as questões. E aí ele termina dizendo o seguinte: Cristo ouve-lhes as solicitações. Olha só, o Cristo escuta todas essas reclamações, esses pedidos que não são justificáveis, né? Mas espera a oportunidade e dar-lhes a conhecer o tesouro, a dar-lhes em conhecer o tesouro imperecível. Jesus não constrange, ele escuta, ele sabe, mas ele deixa, porque a pessoa naturalmente vai despertar para o que realmente importa na vida, né? Ouve em silêncio, processo evolutivo da criatura. Ele compreende que é um processo e espera confiante. Então, se Jesus é o guia e modelo da humanidade e ele tem essa paciência com o outro, ele compreende que é o processo do outro, é o tempo do outro, dentro da condição dele, e ele espera com confiança nisso, olha, quem tem confiança, quem tem fé, é a certeza de que vai acontecer. Então, se eu pego, por exemplo, esse celular e eu derrubo, eu deixo ele cair no chão, o que é que vai acontecer? Ele vai cair no chão, vai quebrar, né? Isso é fé, é a certeza do que vai acontecer. Então, essa certeza é muito clara para Jesus, por isso que ele não constrange. Se ele faz isso conosco, quem somos nós para não fazer com os que vêm atrás, na retaguarda? Quem somos nós, né? Porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos. É isso mesmo que a Silvia Andréa tinha falado, né? Jesus conta conosco na obra, na implantação do reino de Deus, assim como ele atende ao Pai.
E aí é no momento adequado que a pessoa vai realmente implantar esse reino dentro dele, né? Vai começar a valorizar esses tesouros imperecíveis, né? E vai investir nesses tesouros, né? E aí Jesus, aí o Emmanuel diz até o seguinte, a ponto de dar vida realmente por uma casa, de se imaginar tão corajoso a ponto de renunciar e se desinteressar de qualquer coisa que não seja moral, ético, espiritual, né? Então a gente vê que é um aprendizado. E aí sim vai estar o coração, né? Vai estar realmente onde investiu esses tesouros, né? Onde a gente colocou essa esperança que a gente tem. A esperança também é um tesouro. A esperança também, a gente investe nela, porque a gente quer o quê? Sabe qual é o problema? A gente espera da vida. A gente espera que um dia aconteça algo bom, que algum dia chegue um emprego, que algum dia eu melhore com a maturidade. A gente espera da vida, só que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que é que a vida espera de mim? Então, eu é que tenho que ter a iniciativa. Eu é que tenho que fazer. A gente, como é que eu vou amar? Eu não consigo amar. A gente não conhece ainda aquele amor ágape, realmente. Mas como é que eu vou amar? Amando. O caminho se faz ao caminhar. Eu vou treinando, é um treinamento, eu vou fazendo, mesmo a contragosto. A disciplina é isso. A disciplina é a gente fazer, mesmo a gente estando sem vontade. É isso. Eu não estou com vontade de dar banho no cachorro, mas eu vou. É o dever, né? Aí, isso é a disciplina. É cumprir o dever, mesmo sem vontade. E a gente, com o tempo, vai introjetando isso na gente, de uma maneira que se torna natural. E a gente, depois, é o contrário, a gente não consegue agir de maneira diferente, né? Então, meus amigos, chegamos aqui às 21 horas, né, do nosso estudo. Eu busquei trazer, assim, reflexões mais espirituais do que técnicas, porque a gente do NEP, né, Val e Neto, a gente fica 1h30, e fica 2 semanas, 3 semanas, depende, né, do estudo, quando a gente aprofunda mesmo, né, em 1 hora a gente não consegue aprofundar, assim, e naquele miudinho, né, mas eu espero que tenha sido útil de alguma maneira, né? A Silvia está falando aqui, Cris, seus tesouros são tão visíveis, estão tão edificados em seu templo interior. Gratidão, oh, meu amor, olha aí, bondade sua, tá vendo? Olha o tesouro dela, a bondade. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigada. Se tiver, assim, alguma pergunta aí que eu não consegui, não passou e eu não observei, ou algum comentário, os comentários de vocês, quero ouvir também. Então, Cris, primeiro, assim, agradecendo, né? Muito linda toda a sua fala, foi muito elucidativa, né? Foi fantástica mesmo. Assim, alguns comentários só, né? Quando você começou a falar da traça, por exemplo, eu já comecei o meu espírito de NEP aqui falar alto. A gente pensa assim, a traça, ela corrói o que é fraco, né? Ela não corrói o aço, não é isso? Então, o que nós perdemos, vamos dizer assim, com que a traça corrói, não são os verdadeiros valores da vida, né? É como até a Silvia falou, e quando a nossa fé não está tão forte, né? É quando a nossa base espiritual ela está enfraquecida. Né? Exatamente, verdade. Muito bem colocado, é isso mesmo. Então, e aí, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, você falou porque às vezes a gente quer mudar a nossa condição material, né? Eu queria ter mais dinheiro, eu queria ganhar na Mega Sena, queria um emprego melhor, queria, né? Queria mudar a minha condição material. E muitas vezes não é só porque a gente quer que a gente muda, né? Às vezes com esforço conseguimos, mas muitas vezes não conseguimos. Mas nós podemos mudar a nossa condição espiritual, você falou.
né? Achei muito linda essa fala, porque a maneira como encaramos, né, a nossa posição como espíritos, né, que eu estou no mundo e não sou do mundo, como você falou também, né? Então, essa condição a gente pode mudar. Eu acho que a gente pode mudar realmente tentando entesourar esses tesouros que você relacionou, porque são muitos os tesouros que a gente pode alimentar, né? Como você tanto relacionou vários aí. São muitos esses tesouros que nos enriquecem a alma, que a gente pode sim modificar a nossa condição espiritual. Se a gente tiver realmente essa ideia no nosso coração, que nós somos espíritos, né? Como você falou, eu sou espírito e tenho um corpo, né? Não sou um corpo que tem um espírito, né? Eu sou um espírito. E se a gente realmente alimentar essa condição, a gente consegue alterar a nossa condição espiritual, né? Olha, Val, e aí a gente lembra, né, tem amigos aqui, a Silvia, que estava participando muito intensamente, a gente lembra que falta o quê? A vontade. Vontade. No Evangelho diz assim, que se a gente tivesse muito pouca vontade, com muito pouco esforço, a gente conseguiria, né, as conquistas, é porque a gente realmente não se esforça. Então, a vontade, lá no livro Pensamento e Vida também tem um capítulo só da vontade, que a gente, que é tão didático, Emmanuel, né, porque ele fala, tem um departamento da memória, tem um departamento da inteligência, da cultura, né, como se fosse uma empresa, mas quem gerencia é a vontade. E aí a gente fica pensando, se não tiver o diretor, o gerente numa empresa, o que acontece com esses departamentos? Uma bagunça. Vira uma bagunça, a empresa fecha com 2 meses. Então, assim, a vontade é justamente quem vai direcionar. E aí vai dar um foco, né? A vontade vai organizar isso para que funcione bem, né? Então, sem a vontade, Joana de Ângeles disse que sem a vontade bem dirigida, não há vida saudável. Você se desorganiza completamente, mentalmente, né? É uma coisa assim, e aí a gente vê naquelas pessoas que têm uma desorganização, às vezes, externa, física, que a psicologia diz isso também, né? Dentro, na mente, há uma desorganização também, né? De entendimento, de processo, também há. Então, assim, a gente sempre é do dentro para fora. A gente organiza-se dentro, a cabecinha da gente, né? E aí a gente, naturalmente, o que está fora vai se organizando também. E a gente ainda vai influenciando essas pessoas, né? Então termina sendo uma coisa mais natural, não é um fardo tão grande. A gente, por exemplo, fazer caridade, eu tenho que fazer. Lógico que tem muito esforço que a gente faz grande, né, para fazer uma caridade, às vezes um trabalho externo, tudo. Mas Emmanuel traz isso, que se você for o próprio Evangelho, você é a maior caridade que está acontecendo na vida das pessoas, porque ninguém vai passar por você despercebido, ninguém vai passar por você sem ser amparado, sem ser acolhido, né, sem um abraço, sem uma conversa, ninguém, né, você vai conseguir realmente iluminar com a sua luz sem esforço, sem aquela questão realmente de você quando a gente aprende a andar de bicicleta, né, depois a gente anda no automático, né, é mais ou menos assim. Tudo que a gente adquire, depois vira uma aquisição nossa, um tesouro nosso. Agora a gente tem que investir nesses tesouros. Exatamente. Tanto na questão que você citou aí, na 132 do Livro dos Espíritos, que fala do nosso... Eu gosto muito dessa questão, que ela fala da finalidade da nossa encarnação, que é o nosso aperfeiçoamento, mas nos colocar aptos a cumprir a nossa parte na criação divina, não é? Na obra da criação divina. Então, quando você falou essa parte aí, que você tendo esses tesouros, por onde você passar, você vai estar iluminando, você vai estar construindo essa caridade que é teu evangelho, né, no coração, você está cumprindo a parte que lhe cabe na obra da criação, né? O resto vai ser assim, por osmose. A caridade material vai ser a consequência,
A caridade material, né? Silvia está dizendo aqui, ó, boa vontade, bom ânimo, estado vibracional para receber os tesouros. É porque nós recebemos tesouros o tempo todo, né? De vários espíritos que nos antecederam, que até hoje dão para a gente tanto, né? Nos amparam, anjo da guarda da gente. A gente recebe muito, realmente, né? Então, precisamos doar. O Emmanuel diz, nesse mesmo livro, ele fala o seguinte, tem um capítulo chamado Enfermidade, que ele diz que a gente é como um rio, que vem a água da fonte, e essa água tem que vazar, tem que dar seguimento. Se a água fica parada em algum lugar, o que é que vai acontecer? Ela vai apodrecer. Então, assim é o bem. Se a gente muito recebe o bem, e não dá vazão, a gente só recebe e não dá, o que é que vai acontecer? Enfermidades, doença, porque nós somos do bem, nós somos bons por natureza, nós temos o DNA de Deus, nós viemos dele, nos desvirtuamos, mas não nascemos maus, ninguém nasce mal, né? Nasce simples e ignorante. Então, ele fala isso, que a gente adoece, porque é da natureza da gente ser bom, fazer o bem, gostar do belo, né? É da natureza, é o normal. Se a gente não está assim, a gente está doente, a gente precisa consertar alguma coisa, né? Cultivar os afetos da alma, né? Você me fez lembrar outra frase de Jesus que está lá no Boa Nova, que eu adoro também, que é os afetos da alma, ele fala para Simão, né? São laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Adoro essa frase. Lindo. Esses afetos que nunca a gente vai se perder deles, né? A gente se desencontra aí, né? Às vezes um está encarnado, outro está desencarnado, né? Mas tesouros, nunca vai perder, né? Olha que tesouro. E é uma bênção a doutrina espírita nesse sentido da gente saber disso, né? Porque na hora de uma separação física ou uma desorganização biológica, né? A desencarnação, a morte do corpo, a gente não se desesperar. Porque pode ficar triste, né, Neto? Não tem problema, não. Pode ficar triste, a tristeza deixa ela vir, acolhe. A gente não pode estacionar na tristeza, ficar triste pro resto da vida. Porque aí vai para uma depressão, vai para coisa mais grave. Mas ficar triste, a gente fica triste. Está longe, a gente acha ruim, lógico, né? Mas aí depois a gente vai superando isso, vai fazendo coisas, vai fazendo dessa ação, a gente não tem como controlar. Isso, é instintiva. A gente pode lembrar também, né, a gente pode lembrar da oferta da viúva, né, da viúva pobre, falando de tesouro. Qual o verdadeiro tesouro daquela mulher, né, daquela senhora? Qual o verdadeiro tesouro? O que ela trazia em seu coração? Né? Ela se desfez, né, segundo o texto, de tudo que ela possuía em termos materiais, no que diz respeito ao dinheiro, né, aquelas moedinhas que ela possuía e depositou ali no gasofilácio. Então, ali é uma demonstração de fé assim imensa, né, e de satisfação de um desejo, porque certamente para ela se desfazer daquilo, era um desejo enorme que ela tinha de poder contribuir no raciocínio dela, né, de todos eles, com aquele pequeno valor que ela tinha, né, valor material. Mas qual o valor espiritual de uma mulher como essa? Como nós não temos como mensurar, né, como dimensionar. E tem detalhes ainda importantes que, primeiro, ela já desprovida de condições materiais, né? Certamente se deslocou, talvez, de alguma região mais distante, né? Como que ela iria se deslocar pobre? Certamente a pé, né? Com imensas dificuldades para poder exercer aquele ato de fé, né? E aí me faz lembrar também de de uma outra passagem que tem no livro Através do Tempo, que é do André Luiz. Ele diz uma frase simples, mas assim de uma fortaleza incrível. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. Né? Vejam que riqueza é isso, né?
Quando essa mulher, a senhora, a viúva lá do texto bíblico, ela era, né? Ela já tinha certamente adquirido essa questão do ser, ela já se tornou, né? Ou estava se tornando, estava nesse caminho. Ela não aparentava absolutamente nada, ao contrário dos homens ricos, cheios de moeda, que lá estavam aparentando, não é verdade? Então, são muitas riquezas, né, espirituais. Olha só o conhecer que Kardec fala, né, e que a gente fala também assim, na questão da empatia, de ter que conhecer a pessoa. Essa senhora, ela era viúva, né? Ficou viúva, perdeu tudo. A viúva, naquela época, a opção que ela tinha era se prostituir. Em Jerusalém tinham mais de 1000 prostíbulos naquela época. Era o destino das viúvas, né? E um destino ainda bom. Mas ela conseguiu, ela ficou com a netinha, porque também a filha morreu, ela conseguiu criar a neta dentro dos preceitos judaicos, as duas observando a Torá. Imagina, naquela época, o sacrifício que não foi para aquela mulher conseguir criar aquela neta. Olha onde ela investiu o tesouro. E a menina, observante a Torá. E aí ela passou a vida juntando praticamente o que não tinha para ir em Jerusalém. Ela morava num vilarejo, exatamente como você pensou, morava longe. Ela foi numa caravana paupérrima, dormiu à noite na porta do templo para poder levar aquela moedinha, porque estava escrito na Torá a oferta. Ela queria dar a oferta a Deus. Ela dá essa oferta, põe lá. Ela e a netinha ficam super felizes. O tesouro dela foi a neta. A neta vira uma discípula de Jesus, a neta dela. Depois se cruzam a história, sabe? Mas, neto, depois que elas fazem isso, o pessoal da caravana foi para uma pousada dormir, para no outro dia voltar. Ela não tinha dinheiro, ela e a neta. Elas dormiram junto da carroça. Jantaram pão e água. E essa viúva, ela não acordou, ela desencarnou. Foi a última coisa que ela fez. Ficou a netinha, sozinha. Mas a neta tem uma história linda, cruza com Jesus e vira discípulo de Jesus, assim. É martirizada, inclusive. Rebeca, o nome da netinha dela. Olha o tesouro dessa mulher. Olha o investimento que ela fez naquela menina. Naquela época era quase impossível que ela conseguiu um emprego. Devia ganhar centavos, né, do talento lá, para poder criar essa menina. Então, assim, isso, ela sabia onde colocar o coração dela, né? História linda, né? Não é? Muito linda, né? Nossa, não conhecia essa história não, Cris. Tá no livro, é porque eu não estou com ele perto aqui para te mostrar. Mulheres Fascinantes, é de Leon Tolstói. Ele traz histórias de mulheres que eram discípulas anônimas de Jesus. A primeira história, se não me engano, é essa. E ele é tão bonito porque ele conta a história e no final ele entrevista a pessoa, a personagem. Então elas dão uma entrevista, elas dizendo, olha, ele me procurou pedindo para contar a história e tal. É tão engraçado, é tão bonitinho o livro, porque tem essa entrevistazinha, sabe, no final de cada capítulo, elas contando da experiência que teve com o Leon Tolstói. Vale a pena, vale a pena. Pode repetir o nome do livro? Mulheres Fascinantes. Vou colocar aqui. Coloque Mulheres Fascinantes, de Leon Tolstói. Só não lembro quem foi o que psicografou. Foi uma mulher que psicografou. Foi. Coincidentemente, eu estou fazendo a leitura desta obra no momento. Né? E aí eu lembrei da história belíssima a história da Rebeca. Fantástica. Não é, Neto? E outras lindas também que tem. Eu parei, por enquanto, só na história da Rebeca. Ainda não dei continuidade. Mas vai aos pouquinhos, são capítulos assim, são histórias pequenininhas, né? Aos pouquinhos você vai encaixando. É uma leitura muito boa, bem agradável. Muito gostosa, é uma leitura muito gostosa, muito cheia de fatos históricos no meio, sabe? É bem legal. Que legal, muito bom. Então, tudo que é bom
acaba, dura pouco. Oh, Tudo que é bom. Aí eu vou dizer uma coisa que eu escutei de Geraldo Campetti, que ele disse numa live, eu achei tão bonitinho, ele disse, tudo que é bom dura para sempre. Tudo que é bom dura para sempre. Mas com certeza vai durar para sempre essa noite aqui nos nossos corações. Com certeza. Né? Vai ficar guardadinho, né? Como um tesouro. Vai ficar guardadinho. Então, no assim, nosso coração e fisicamente também, né, Val? Porque agora o YouTube vai garantir. Aí. Deixa gravado. Só Deus sabe. Olha o tesouro se multiplicando, né? Olha aí. O YouTube vai nos garantir. Então, gente, olha, primeiramente, muito obrigado, né, ao Neto, a Cris, que estiveram aqui conosco, a todos esses amigos aqui, a Adriana, o Nilson, que é também do nosso grupo, a Silvia André, que participa sempre também do nosso NEP aqui de Seu, o pessoal do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, lá de Louveira, eles têm lá o NEP do Caminho. São nossos grandes amigos também, estão sempre aqui conosco. Elaine Maria do Nascimento, que também vai participar aqui nos próximos. Olha que bom. Tem assim, NEP e FEP aqui, viu? Que eu já vi. Fátima Soares. Fátima do Soares. NEP da Federação Espírita Pernambucana. Obrigada, Fatinha. Então, tem bastante gente aqui, a gente agradece muito a presença de todos, né? Todos que estiveram conosco, todos que vão nos assistir em outros horários aí. E eu vou passar a primeira palavra para o Neto, para ele fazer as suas considerações finais. Depois, Cris, passo para você, e eu acho que vou pedir para você abusar mais um pouquinho de você, para você, com as considerações finais, depois fazer a nossa prece final também. Tá certo, vamos lá. Tá bom? Então, primeiro, Neto. Bom, mais uma vez, agradecer por este momento, né, a todos os amigos e amigas que estiveram conosco, que estão conosco e que depois irão nos assistir. É sempre um momento agradável. Que eu disse no início, né, que tem se tornado um bate-papo assim, muito agradável, muito bom, realmente. E o título foi muito bem intuída, viu, Val? Papo de NEP, né? É um papo, é um bate-papo, é uma conversa agradável, né? Que traz coisas sérias, mas de um modo bem sereno, bem agradável. Então, isso é sempre bom. E, Cris, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, pelos seus relatos aí, pelas explanações, e que certamente nos tem contribuído para que a gente possa compreender um pouquinho mais dessa grande joia que é o Evangelho. Obrigada, Neto. Obrigada, Valdete. Obrigada aqui. Eu estou vendo, a Silvia também está agradecendo aqui, disse que está sentindo falta do Rinaldo, é o parceiro do estudo de Lucas. Sábado a gente se encontra. Mas aqui fica, está havendo um convite de Jesus hoje na Terra, aqui junto da gente. E o convite dele é justamente para a gente investir no amor. Né? O convite dele, o projeto dele é de que a gente seja feliz. Né? É de que a gente supere as dificuldades, é que a gente, em detrimento das coisas materiais, prefira as espirituais. Ele não manda escolher. Ele diz que a gente dê mais importância às espirituais, que as outras serão, né, por consequência, concedidas por Deus. Então, ele pede para a gente os bens espirituais, morais, éticos. É isso que ele está pedindo, né? Para a gente investir nisso, assim como ele investe na gente. Essas são minhas considerações finais. Eu quero agradecer demais a todos a oportunidade do estudo, né, desse bate-papo leve, né? Porque Jesus é leve, Jesus é alegria, ele sorria, ele participava das festas lá, que ele era um judeu, então não tem motivo nenhum para a gente ficar sisudo, nem tratar com seriedade, nem muito fazendo muitas cobranças até com relação a gente mesmo, né? A gente tem que ter compaixão com a gente mesmo também, a gente tem que se perdoar,
porque é o amor que cobre essa multidão de pecados, né? O Emmanuel diz que a dor só chega quando o amor não chega antes. Né? Então, é isso, o investimento é aí, que a gente faz o apelo, né? Que Jesus nos recomenda como irmão maior e sabe o que é melhor para a gente, né? Então, meus irmãos, meus amigos queridos, vamos orar, vamos aproveitar esse momento em que estamos falando no Mestre Jesus, lembrando a sua fisionomia, lembrando esse amigo divino no monte, nos convidando e nos prometendo o reino de Deus que está dentro de nós, nos prometendo a felicidade, a certeza da paz de consciência, a certeza do bem regendo nossas vidas. Nós já tanto sabemos, já tanto recebemos, amigo Jesus, e agradecemos por todo o amor, por toda a tua amizade, teu carinho. Agradecemos ao Pai, louvamos a Deus pela tua vida, por tu seres o nosso tutor e nos amparar, nos direcionar, nos pôr nos braços, como aquelas ovelhas perdidas, mas que todas elas serão resgatadas por ti, virão espontaneamente atraídas pelo teu magnetismo, pelo teu espírito iluminado, pelo teu espírito que alimenta as nossas almas, que nos socorre e nos abraça, quando como crianças que somos ainda espirituais, trememos de medo, quando nossas consciências desaprovam alguns atos, alguns pensamentos, algumas palavras. Senhor Jesus, que tuas bênçãos, tua saúde, teu amor, sejam derramados sobre todos que estão aqui nessa live. Abençoa o NEP Gesiel para que continue perseverante, firme, unido ao teu coração, sempre. E também pedimos por todos aqueles que mais tarde irão assistir essa live, que ela possa ser útil, que ela possa tocar algum coração e que todas essas bênçãos que recebemos de ti agora possamos distribuir com todos aqueles que apareçam em nossa frente, com todos aqueles que conhecemos ou não, amigos, inimigos, com todos que possam também ser um mestre de nossas vidas, no sentido de nos tirar do conforto para poder melhorarmos os famosos algozes, que são nossos mestres. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Meus amigos, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez. E só dizendo além para a Silvia André, que o Rinaldo também vai estar com a gente aqui o mês que vem. Olha aí. O Rinaldo vai estar com a gente também aqui, já está agendado também. Resolvido. Então, mais uma vez, muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Cris. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo para todo mundo. Até a próxima semana com o próximo NEP. Nosso papo de NEP. Grande beijo. Fiquem com Deus. Grande beijo. Boa noite. Tchau. Beijo para vocês. Fiquem com